O homem integral. Fatores de perturbação. Parte A. A segunda metade do século XIX transcorre numa Eurásia sacudida pelas contínuas calamidades guerreiras que se sucedem truanescas, dizimando vidas e povos. As admiráveis conquistas da ciência que se apoia na tecnologia não logram harmonizar o homem belicoso e insatisfeito que se deixa dominar pela vaga do materialismo utilitarista, que o transforma num amontoado orgânico que pensa a caminho de aniquilamento do túmulo. Possuir, dominar e gozar, por um momento, são a meta que se atira desarvorado. Mal se encerra a Guerra da Crimeia em 1856 e já se inquietam os exércitos para a hecatombe franco-prussiana, cujos efeitos estouram em 1914, envolvendo o imenso continente na loucura selvagem que ameaça de consumpção a tudo e a todos. O armistício, assinado em nome da paz, fomentou o explodir da Segunda Guerra Mundial, que sacudiu o orbe em seus quadrantes. Somando-se efeitos a novas causas, surge a Guerra Fria, que se expande pelo Sudeste Asiático em contínuos conflitos lamentáveis, em nome de ideologias alienígenas disfarçadas de interesses nacionais, nos quais os armamentos superados são utilizados, abrindo espaço nos depósitos para outros mais sofisticados e destrutivos. Abrem-se chagas purulentas que aturdem o pensamento. Dores inomináveis rasgam os sentimentos, asselvajando os indivíduos. O medo e o cinismo dão-se as mãos em conciliábulo irreconciliável. A Guerra dos 6 Dias entre árabes e judeus abre sulcos profundos na economia mundial, erguendo o deus petróleo a uma condição jamais esperada. Os holocaustos sucedem-se. Os crimes hediondos em nome da liberdade se acumulam e os tribunais de justiça os apoiam. O homem é reduzido à ínfima condição no apartheid, nas lutas de classes, na ingestão e uso de alcoólicos e drogas alucinógenas, como abismo de fuga para a loucura e o suicídio. Movimentos filosóficos absurdos arregimentam as mentes jovens e desiludidas em nome do nadaísmo, do existencialismo, do hipieísmo e de comportamentos extravagantes mais recentes, mais agressivos, mais primários, mais violentos. O homem moderno estertora enquanto viaja em naves superconfortáveis fora da atmosfera e dentro dela, vencendo as distâncias, interpretando os desafios e enigmas cósmicos. A sonda investigadora penetra o âmago da vida microscópica e abre todo um universo para informações e esclarecimentos salvadores. Há esperança para terríveis enfermidades que destruíram gerações, enquanto surgem novas doenças totalmente perturbadoras. A perplexidade domina as paisagens humanas. A gritante miséria econômica e o agressivo abandono social fazem das cidades odiernas o palco para o crime, no qual a criatura vale o que conduz, perdendo os bens materiais e a vida em circunstâncias inimagináveis. Há uma psicosfera de temor asfixiante, enquanto emerge do imo do homem a indiferença pela ordem, pelos valores éticos, pela experiência corporal. Desumaniza-se o indivíduo, entregando-se ao pavor ou gerando-o, ou indiferente a ele. Os distúrbios de comportamento aumentam,
e o despautério desgoverna. Uma imediata, urgente reação emocional, cultural, religiosa, psicológica surge e o homem voltará a identificar-se consigo mesmo. A sua identidade cósmica é o primeiro passo a dar, abrindo-se ao amor, que gera confiança, que arranca da negação e o iriza de luz, de beleza, de esperança. A grande noite que constringe é também o início da alvorada que surge. Neste homem atribulado dos nossos dias, a divindade deposita confiança em favor de uma renovação para um mundo melhor e uma sociedade mais feliz. Buscar os valores que lhe dormem soterrados no íntimo é a razão de sua existência corporal no momento. Encontrar-se com a vida, enfrentá-la e triunfar, eis o seu fanal. A rotina. A natural transformação social, decorrente dos efeitos da ciência aliada à tecnologia a partir do século XIX, impôs que o individualismo competitivo pós-renascentista cedesse lugar ao coletivismo industrial e comunitário da atualidade. A cisão decorrente do pensamento cartesiano na dicotomia do corpo e da alma ensejou uma radical mudança nos hábitos da sociedade, dando surgimento a uma série de conflitos que irrompem na personalidade humana e conduzem a alienações perturbadoras. Antes, os tabus e as superstições geravam comportamentos extravagantes, e a falsa moral mascarava os erros que se tornavam fatores de desagregação da personalidade a serviço da hipocrisia refinada. A mudança de hábitos, no entanto, se liberou o homem de algumas fobias e mecanismos de evasão perniciosos, impôs outros padrões comportamentais de massificação, nos quais surgem novos ídolos e mitos devoradores, que respondem por equivalentes fenômenos de desequilíbrio. Houve troca de conduta, mas não de renovação saudável na forma de encarar-se a vida e de vivê-la. De um lado, a ciência em constante progresso, não se fazendo acompanhar por um correspondente desenvolvimento ético-espiritual, candidata-se a conduzir o homem ao niilismo, ao conceito de aniquilamento. Noutro sentido, o contubérnio subjacente apresenta um elenco exasperador de áreas conflitantes nas guerras e ameaças de guerras que se sucedem nas variações da economia, nos volumosos bolsões de miséria de vária ordem, empurrando o homem para a ansiedade, a insegurança, a suspeição contumaz, a violência. A fim de fugir à luta desigual, o homem contra a máquina, os mecanismos responsáveis pela segurança emocional levam o indivíduo, que não se encoraja ao competitivismo doentio, à acomodação, igualmente enferma, como forma de sobrevivência no báratro em que se encontra, receando ser vencido, esmagado ou consumido pela massa crescente ou pelo desespero avassalador. Estabelece algumas poucas metas que conquista com relativa facilidade, passando a uma existência rotineira e neurotizante, que culmina por matar-lhe o entusiasmo de viver, os estímulos para enfrentar desafios novos. Rotina é como ferrugem na engrenagem de preciosa maquinaria que a corrói e arrebenta. Disfarçada como segurança, emperra o carro do progresso social e automatiza a mente, que cede o campo do raciocínio ao mecanismo cansador, deprimente. O homem repete a ação de ontem com igual intensidade hoje.
trabalha no mesmo labor e recompõe idênticos passos. Mantém as mesmas desinteressantes conversações, retorna ao lar ou busca os repetidos espairecimentos, bar, clube, televisão, jornal, sexo, com frenético receio da solidão até alcançar a aposentadoria. Nesse interim, realiza férias programadas, visita lugares que o desagradam, porém reúne-se a outros grupos igualmente tediosos, e quando chega ao denominado período de gozo-repouso, deixa-se arrastar pela inutilidade agradável, vitimado por problemas cardíacos que resultam das pressões largamente sustentadas ou por neuroses que a monotonia engendra. O homem é um mamífero biossocial, construído para experiências e iniciativas constantes renovadoras. A sua vida é resultado de bilhões de anos de transformações celulares sob o comando do espírito, que elaborou equipamentos orgânicos e psíquicos para as respostas evolutivas que a futura perfeição lhe exige. O trabalho constitui-lhe estímulo aos valores que lhe dormem latentes, aguardando despertamento, ampliação, desdobramento. Deixando que esse potencial permaneça inativo por indolência ou rotina, a frustração emocional entorpece os sentimentos do ser ou leva-o à violência, ao crime, como processo de libertação da masmorra que ele mesmo construiu nela encarcerando-se. Subitamente, qual correnteza contida que arrebenta a barragem, rompe os limites do habitual e dão vazão aos conflitos, aos instintos agressivos, tombando em processos alucinados de desequilíbrios e choque. Nesse sentido, os suportes morais e espirituais contribuem para a mudança da rotina, abrindo espaços mentais e emocionais para o idealismo do amor ao próximo, da solidariedade, dos serviços de enobrecimento humano. O homem se deve renovar incessantemente, alterando para melhor os hábitos e atividades, motivando-se para o aprimoramento íntimo, com consequente movimentação das forças que fomentam o progresso pessoal e comunitário a benefício da sociedade em geral. Em face desse esforço e empenho, o homem interior sobrepõe-se ao exterior, social, trabalhado pelos ativismos das repressões e castrações, propondo conceitos mais dignos de convivência humana, em consonância com as ambições espirituais que lhe passam a comandar as disposições íntimas. O excesso de tecnologia, que aparentemente resolveria os problemas humanos, engendrou novos dramas e conflitos comportamentais na rotina degradante, que necessitam ser reexaminados para a posterior correção. O individualismo que deu ênfase ao enganoso conceito do homem de ferro e da mulher boneca, objeto de luxo e de inutilidade, cedeu lugar ao coletivismo consumista, sem identidade, em que os valores obedecem a novos padrões de crítica e de aceitação, para os triunfos imediatos sob os altos preços da destruição do indivíduo como pessoa racional e livre. A liberdade custa um alto preço e deve ser conquistada na grande luta que se trava no cotidiano. Liberdade de ser e atuar, de ter respeitados os seus valores e opções, de discernir e aplicar, considerando naturalmente os códigos éticos e sociais, sem a submissão acomodada e indiferente aos padrões de conveniência dos grupos dominantes. A escala de interesses, apequenando o homem, brinda-o com prêmios que foram estabelecidos pelo sistema desumano,
sem participação do indivíduo como célula viva e pensante do conjunto geral. Como profilaxia e terapêutica eficaz, existem os desafios propostos por Jesus, que são de grande utilidade, induzindo a criatura a dar passos mais largos e audaciosos do que aqueles que levam na direção dos breves objetivos da existência apenas material. A desenvoltura das propostas evangélicas facilita a ruptura da rotina, dando saudável dinâmica para uma vida integral em favor do homem-espírito eterno, e não apenas da máquina humana pensante a caminho do túmulo, da dissolução, do esquecimento.